Olá, pessoal. Eu me chamo Caroline Argolo, sou advogada, professora de Direito Administrativo e na aula de hoje, que vai durar uma hora dividida em dois blocos de meia hora, nós iremos tratar sobre dois recortes temáticos no que diz respeito à matéria de Direito Administrativo, consórcios públicos e convênios, certo? E ainda dentro desses dois assuntos, né, consórcio e convênios, nós fizemos recortes também, porque são assuntos relativamente, se comparados com contratos, com licitações, são assuntos pequenos, mas tem muito também a ser dito acerca deles. Então, para que a gente consiga otimizar, para que a gente consiga deixar uma aula formatada em uma hora acerca desses dois temas, nós também fizemos uma análise de questões de concurso, né, de que maneira questões de concurso cobram esses dois temas, consórcios e convênios, e a partir daí nós formatamos a aula de hoje, ok? Vamos lá, já vamos iniciar aqui com o conteúdo. E eu já anuncio para vocês que os consórcios públicos, as legislações correlatas a essa matéria de consórcios públicos é a Lei 11.107 de 2005 e o decreto que a regulamenta, o decreto 6.017 de 2007. A nossa Constituição Federal também referencia os consórcios públicos, né? Mais precisamente no artigo 241 da Constituição, que dispõe que os entes federativos devem promover a gestão associada de serviços públicos. Isso será feito por intermédio da celebração de consórcios públicos, ok? Os entes, para que sejam consorciados, os entes federativos, portanto, a gente já parte aqui do pressuposto de que são entes que compõem a administração direta, certo? Se eu falo de entes federativos, eu estou falando de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Esses entes, eles devem possuir identidade de objetivos e terão mantidas as suas respectivas autonomias. A gente vai ver aqui que é criada uma nova pessoa jurídica, ok? A fim de que esse consórcio ele possa existir no mundo jurídico, é criada uma pessoa jurídica distinta desses entes federativos. O decreto que regulamenta a Lei 11.107 de 2005, ele estabelece que a União só pode participar de consórcio com um município se o Estado respectivo também compuser a relação. Isso é o que determina o artigo 36 do referido decreto. Então, veja, a União pode participar de um convênio junto com o município, o município de Salvador poderá, desde que o Estado da Bahia também componha este consórcio público. Então, portanto, o decreto estabelece que a União só poderá participar de consórcio com um município se o seu respectivo Estado também compuser essa relação. E ainda de acordo com tal decreto, né, com esse decreto 6.017 de 2007, a União só deve firmar convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública. Nós veremos que esses consórcios, eles podem ser constituídos de duas formas, só que o decreto determina que a União só deve firmar convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública, é o que determina o artigo 39. Essas são as informações iniciais sobre consórcios públicos, porque a gente já comece aqui a entender o que é essa nova pessoa jurídica, né? A sua forma de composição, a ideia de que deve haver identidade de objetivos, obviamente, aqueles entes federativos estão unidos para um fim, então há uma identidade ali de finalidade, de objetivo, e também terão as suas autonomias mantidas, porque eles não se confundem, os entes federativos não se confundem com essa nova pessoa jurídica que é criada, a fim de que seja formalizado esse consórcio. Vamos seguindo. No que diz respeito à responsabilidade dos consórcios públicos, tem três informações aqui importantes que vocês já precisam fixar, né, para compreender toda a maneira como esses consórcios públicos eles vão agir no ordenamento jurídico. As associações públicas, em razão da personalidade jurídica de direito público, nós sabemos que essas associações públicas, elas serão a formatação de autarquia, certo? Submetem-se à responsabilidade civil objetiva
Isso é o que determina a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Os entes federados consorciados possuem responsabilidade subsidiária pelas obrigações do consórcio. Veja, isso é o que determina o artigo 9º do decreto que regulamenta a legislação específica. Então, portanto, os entes federados consorciados, eles possuem responsabilidade subsidiária. Eventualmente, aí, as questões podem ser formatadas colocando a responsabilidade solidária, por exemplo, e aí a pegadinha está formada. Então, vocês já partem aqui com esta informação de que esses entes federados, eles podem sim vir a responder, eles podem vir, sim, ser responsabilizados por eventuais obrigações, mas essa responsabilidade ela é subsidiária. E mais, em caso de alteração ou extinção do contrato de consórcio, os entes consorciados aí sim responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes. Daí porque é muito fácil essa confusão nas questões, porque existe a possibilidade da responsabilidade subsidiária no que diz respeito aos entes federados consorciados pelas obrigações do consórcio, e existe aqui a responsabilidade solidária, mas solidária de quem? Dos entes consorciados, no que diz respeito às obrigações remanescentes, enquanto não houver decisão que indique, aí vejam que existe uma ressalva aqui importante, enquanto não houver decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, restará enquanto solidária. É o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 11.107 de 2005. Certo? Então, no que diz respeito aqui à responsabilidade dos consórcios públicos, essas 3 informações são informações elementares para que vocês consigam compreender a dinâmica dos consórcios públicos, a dinâmica interna, no que diz respeito aí às possíveis responsabilidades solidárias, assim como a dinâmica externa do consórcio perante os entes federados que o compõem, certo? Que é uma responsabilidade subsidiária. Beleza? Vamos seguindo. Quais os requisitos, para que se constitua um consórcio público? Celebração de protocolo, primeiro requisito, celebração de protocolo de intenções. Um protocolo de intenções que deve ser ratificado por lei ou subscrito com autorização legislativa. O artigo 3º da lei específica nos diz o seguinte: o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. O representante legal do consórcio público deverá ser obrigatoriamente chefe do executivo de ente da federação consorciado. Então, o primeiro requisito é essa celebração de protocolo de intenções, que deve ser ratificado por lei ou subscrito com autorização legislativa. Isto aqui eu estou diante de um requisito prévio, certo? O consórcio público ele é constituído, mas ele depende de prévia subscrição desse protocolo de intenções. Constituição de pessoa jurídica de direito público, no formato aqui de associação pública ou autarquia, ou direito privado. Aí eu já antecipei para vocês, mas aí falo de forma mais clara e mais objetiva no que diz respeito à composição enquanto associação pública, já que a sua responsabilidade, melhor dizendo, a sua personalidade é de direito público, porque eu falo, consórcio público, ele será constituído de pessoa jurídica de direito público, neste caso será na forma de associação pública ou de direito privado. No que diz respeito à associação pública, considerando, portanto, a sua personalidade jurídica de direito público, trata-se de uma entidade pública da administração indireta com natureza autárquica. Uma autarquia que possui peculiaridade de integrar vários entes da federação. E aí a doutrina chama essa autarquia de autarquia multifederativa, justamente por possuir
essa peculiaridade de integrar vários entes da federação. Uma vez que seja composta no formato de associação pública, terá, portanto, natureza autárquica. Ela irá compor a administração indireta de todos os entes que compõem aí, que fazem parte desse consórcio, daí porque ela é chamada de autarquia multifederativa. Portanto, é correta a seguinte assertiva, isso foi objeto de prova. A União Federal, um Estado-membro e 12 municípios de uma mesma região, veja aí que ela está me dizendo que 12 municípios de uma mesma região, do Estado-membro, a União está, ok, não tem problema nenhum, formam protocolo de intenções, firmam, deve ser, né, protocolo de intenções, expressando seu objetivo de implementar a gestão associada de determinado serviço público e constituíram uma associação pública após a ratificação do protocolo por lei. Diante desses elementos, pode-se concluir que foi constituído um consórcio público. Corretíssimo. Aqui é trazido o conceito, é trazida a forma de constituição, é trazido aí a união com o Estado-membro, mas com municípios dessa mesma região, certo? Então, a questão está muito bem formulada, no sentido de que ela está corretíssima na assertiva proposta. Quais as prerrogativas, competências desse consórcio público? O artigo 2º da Lei 11.107, de 2005, estabelece essas prerrogativas ou competências, É chamada de ambas as formas pela doutrina. Celebrar contratos e convênios com entidades públicas e privadas, receber incentivos públicos, promover desapropriações. Vocês estudaram ou irão estudar desapropriações lá, intervenção do Estado na propriedade privada. Então, você já vê aqui que os consórcios públicos têm sim essa competência, essa prerrogativa de promover desapropriações, celebrar contratos de concessão ou permissão de serviços públicos, emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, ser contratados sem licitação, portanto, dispensa pela própria pessoa da administração direta ou indireta participante do ajuste, e embora se submetam às regras da lei de licitação, às regras da lei 8666/93, gozam de tratamento diferenciado quando se trata de dispensa em razão de pequeno valor. Ao invés da regra de 10% do valor que é lá designado na Lei 8666 para a modalidade convite, no que diz respeito ao consórcio, por até 3 entes da federação, o valor é duplicado, então eu teria aqui 20%, ao passo que se eu tiver um maior número, ele será triplicado, ok? Bom, passemos aqui agora para tratar da retirada do consórcio público. Nós falamos já sobre a sua, vamos retornar aqui, falamos já sobre a sua composição, certo? A legislação correlata, apenas para que a gente possa recapitular e avançar. Nós falamos sobre a sua composição, falamos sobre a legislação correlata, falamos que ele poderá ser composto, essa nova pessoa jurídica poderá ser de direito público, não será uma associação pública, e também é chamada pela doutrina de autarquia multifederativa, certo? Autarquia multifederada, e poderá também ser de direito privado. A orientação, a determinação legal, a determinação legal é o que a União ela firme convênios com consórcios públicos que estejam sob a forma de associação pública. É o artigo 39 da lei específica, ou melhor, do decreto que regulamenta a lei específica. Falamos também sobre as responsabilidades dos consórcios públicos, de que maneira e em que circunstância ela será subsidiária ou ela será solidária. Portanto, quando falamos sobre isso, nós vimos que as associações públicas, elas, em razão de serem de personalidade jurídica de direito público, portanto, eu não estou falando aqui daquela que é formatada enquanto pessoa jurídica de direito privado. Mas as associações públicas, em razão da sua personalidade jurídica de direito público, estão submetidas também à responsabilidade civil objetiva, que vocês ou já estudaram ou estudarão uma aula específica sobre responsabilidade civil.
Os entes federados consorciados possuem responsabilidade subsidiária pelas obrigações do consórcio público, mas temos também a figura da responsabilidade solidária, e ela ocorrerá entre os entes consorciados. Eles respondem solidariamente pelas obrigações remanescentes, mas existe uma ressalva. Assim o fará enquanto não houver decisão que indique o responsável por cada obrigação. Então, quando não tiver essa determinação que indique qual é a responsabilidade de cada um desses entes, a responsabilidade desses entes que compõem o consórcio será solidária, certo? Bom, recapitulando ainda, nós vimos que existem os requisitos para a formação desse consórcio público e falamos do primeiro requisito, que é a celebração de protocolo de intenções, protocolo este que deve ser ratificado por lei. É também previsto no artigo 3º da legislação específica que o consórcio público ele é constituído por contrato e cuja celebração dependerá da prévia subscrição. Portanto, esse protocolo de intenções ele antecede a formação propriamente do convênio. E o representante legal do consórcio deve ser obrigatoriamente chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciada. E vimos também que o consórcio pode ser constituído por pessoas jurídicas de direito público, quando terá aí a característica de associação pública e também chamada de autarquia multifederativa, ou poderá ser de pessoa jurídica de direito privado, certo? Vamos lá. Seguindo agora, vamos tratar sobre retirada do consórcio público, né? Em que hipótese há essa retirada do consórcio público? A lei específica sobre o consórcio, a Lei 11.107 de 2005, que mais uma vez aqui eu sugiro a leitura, é uma lei pequena, assim como o decreto que o regulamento é bem pequeno, comparado a todo o conteúdo administrativo que nós temos, mas é sempre boa leitura. Aqui eu trouxe de forma muito resumida todo o conteúdo da legislação, né? Aquilo que é mais importante no que diz respeito às questões de concurso, porque esse é o objetivo aqui. Mas, obviamente, é importante que vocês leiam a legislação, é importante que vocês leiam o decreto, porque muitas vezes, vocês são concurseiros, vocês sabem disso, a questão de concurso ela traz exatamente a letra da lei, e para quem tem uma boa memória fotográfica, ler, reler, revisar a legislação, a lei seca, é importante, é fundamental para conseguir aí gabaritar nas provas que vocês querem prestar. Então, retirado do consórcio público, na Lei 11.107 de 2005, parágrafo 5º, eu diz o seguinte: poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão, portanto, eu tenho um comportamento aqui que precede essa retirada, essa exclusão é a suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui que figura é essa aí do contrato de rateio, certo? O que é este contrato de rateio, mas aqui a gente já está trabalhando com a primeira hipótese de retirada do consórcio, de exclusão do consórcio. Lembrando que essa exclusão, ela deve preceder ou melhor dizendo, né, deve preceder essa exclusão a suspensão. E ela ocorrerá quando o ente específico, né, quando aquele ente suspenso, o ente que está sendo sancionado e posteriormente eventualmente excluído, não consignar em sua lei orçamentária ou em seus créditos adicionais, dotação orçamentária, né, orçamento suficiente para fazer, para custear as despesas das obrigações que ele assumiu ali no momento que ele firma aquele consórcio, ou melhor, que ele participa, que ele integra, a melhor expressão é essa, ele integra o consórcio público. Então, uma vez que não reste consignado em sua lei orçamentária orçamento, né, crédito ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar essas despesas que foram assumidas, ele será inicialmente suspenso e poderá ser excluído. Só que essa exclusão, ela depende de ato formal de seu representante na Assembleia Geral e certamente, assim como qualquer outra sanção, está sujeita ao devido processo legal. E quando eu digo que está sujeito ao devido processo legal, eu digo que está sujeito aí aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, é um processo vai ser instaurado a fim de que inicialmente seja suspenso, se for o caso, e posteriormente excluído.
Em qualquer dessas circunstâncias, para a aplicação de sanções, a administração pública ela deve respeitar as premissas do devido processo legal e, portanto, ela deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vamos seguindo aqui que os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira, veja, ele destina bens, ele firma o consórcio e ele destina bens àquele consórcio, mas se retira. Neste caso, somente serão revertidos ou retrocedidos desde que haja expressa previsão no contrato de consórcio ou no instrumento de transferência ou de alienação. Repetindo, os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento que efetivamente ali transferiu ou alienou determinado bem, ok? Vamos seguindo. Contrato de programa, artigo 13, parágrafo 1º. O contrato de programa, veja que nós já falamos aqui em 3 instrumentos. Vamos recordar. Nós já falamos de protocolo de intenções, que ele é prévio à própria formação do convênio. Nós já anunciamos aqui a existência de um contrato de rateio e ainda vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E agora eu trago para vocês a figura do contrato de programa previsto no artigo 13, parágrafo 1º. É o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da federação ou para com um consórcio público no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa. Isto é o contrato de programa. Esta é a conceituação do contrato de programa. Trata-se de instrumento obrigatório, certo? Então, eu tenho lá, inicialmente, conforme a gente já conversou, o protocolo de intenções que é prévio. Eu tenho um contrato de rateio que nós vamos tratar, mas pela narrativa aqui, a gente já entende que está se tratando de divisão de despesas, né? Vamos chamar dessa forma. Esse contrato de rateio é justamente a divisão de despesas entre os entes que estão ali compondo aquele consórcio público. E temos ainda o contrato de programa, é também instrumento obrigatório na formação desse consórcio. Bom, agora vamos tratar sobre o contrato de rateio propriamente, né? O contrato que está previsto no artigo 8º. O contrato de rateio é o instrumento pelo qual os entes consorciados se comprometem a custear as despesas do consórcio. Os entes consorciados somente vão integrar, ou melhor, somente entregarão recursos ao consórcio mediante contrato de rateio. Então, de que maneira? É um convênio que vai ser... Não, o que vai ser feito é, uma vez consorciados, esses entes vão firmar este contrato de rateio, onde está ali, de forma muito objetiva, o que é isso? É a divisão das despesas, onde cada um se compromete com X para custear aquilo que está sendo a finalidade em comum deles, né? Afinal de contas, nós vimos que para essa associação, para essa formação do consórcio público, a gente tem como requisito também essa identidade de finalidades, né? Essa identidade de objetivos. E aqui, nesse caso, o contrato de rateio, ele vai dizer quando cada um vai dispor, do ponto de vista orçamentário, para custear essas finalidades que foram firmadas aí a partir dessa associação. Poderá ser excluído do consórcio, nós já vimos isso, após prévia suspensão, também vimos isso, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do contrato de rateio. Nós vimos isso quando tratamos sobre, lá no item, né, retirada do consórcio ou exclusão do consórcio. E vimos que essa exclusão, ela é legítima, ela é possível, mas deve precedê-la a suspensão. Ok? Eu não posso partir diretamente para a exclusão, deve haver inicialmente uma suspensão e depois, se for o caso, essa exclusão, devendo ser respeitado aí o princípio do contraditório e ampla defesa, devendo ser respeitado, portanto, as premissas do devido processo legal.
Vamos retornando. Será formado em cada exercício financeiro, com exceção dos contratos que tenham por objeto projetos contemplados pelo PPA, que é o Plano Plurianual, ou gestão associada de serviços públicos custeadas por tarifas ou outros preços públicos. Perdão, eu espirrei. Custeadas por outros preços públicos. Sim, esta aqui é a lógica. Este contrato de rateio, ele vai ter a vigência da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, portanto, ele deve ser renovado a cada ano, exceto quando essas despesas, quando esses orçamentos fizer parte aí do plano plurianual, ou quando ele for custeado não pelos entes federados, né, que compõem esse consórcio, mas pelos usuários propriamente. Então, neste caso aqui, é justamente esse final, ou gestão associada de serviços públicos custeada por tarifas ou outros preços públicos, que aí, nesse caso, não precisa estar inserida em uma lei orçamentária anual ou não vai estar inserida no plano plurianual, porque são tarifas, são preços públicos, são recursos que são angariados, digamos assim, pela administração pública, nesse caso aqui pelo consórcio, a partir do seu usuário. E constitui ato de improbidade celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em lei. Então, nós temos aqui uma abrangência da improbidade, da lei de improbidade administrativa, quando a gente coloca essa premissa de que essa determinação de que constitui ato de improbidade quando você firma um contrato de rateio ou quando você firma, né, algum outro contrato perante a administração. Mas nesse caso aqui, contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária. Você vai estar ali firmando um contrato de rateio dizendo que tem determinado orçamento disponível, que tem como custear aquela despesa, mas na verdade não tem. Neste caso aí, restará caracterizado um ato de improbidade administrativa, tá bom? Vamos retornando aqui. Já para começar, ou melhor, antes da gente começar a tratar sobre convênios e instrumentos congêneres, ao final a gente vai tratar aqui, vai responder algumas questões ainda que nós selecionamos sobre consórcios e sobre convênios, certo? Mas antes, eu vou deixar para a gente iniciar convênio no bloco 2, vamos apenas recapitular o que nós consideramos importante falar sobre consórcios públicos e aí a gente finaliza esse bloco 1. Então, recapitulando, nós tratamos aqui das legislações correlatas e sugerimos que vocês leiam a Lei 11.107 de 2005 e o Decreto 6.017 de 2007. Falamos também que está previsto na Constituição Federal, no artigo 241, essa possibilidade, né, dos entes federativos de gestão associada de serviços públicos e se fará através da celebração de consórcios públicos. Vimos que devem possuir identidade de objetivos e terão mantidas as suas autonomias. Vimos ainda 3 perspectivas acerca da responsabilidade dos consórcios públicos que são importantes que vocês fixem, quando ela poderá ser subsidiária, no que diz respeito aos entes federados consorciados, que aí eles possuem sim responsabilidade subsidiária pelas obrigações do consórcio público, e vimos que em caso de alteração ou extinção do contrato de consórcio, os entes, eles sim, os entes consorciados responderão solidariamente, mas não sempre responderão solidariamente, até que seja definido qual é a responsabilidade de cada um ali naquele eventual prejuízo, naquele eventual, daquela eventual situação que foi determinada enquanto prejuízo, enquanto necessidade de ressarcimento, naquela eventual obrigação. E também vimos que as associações públicas, quando, portanto, constituído na forma de associação pública, em razão da sua personalidade jurídica de direito público, a responsabilidade é civil objetiva, conforme artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição.
Vimos, enquanto requisitos, a necessidade de uma celebração prévia de protocolo de intenções, certo? Vimos ainda que a composição pode ser através de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Quando for de direito público, ela será na forma de associação pública, também chamada pela doutrina de autarquia multifederativa. Isso já foi, inclusive, objeto de questão de prova, certo? Vimos também que quais são as prerrogativas e competências que estão previstas lá, incertas no artigo 2º da Lei 11.107 de 2005. Vimos as hipóteses, né, de retirada do consórcio público, portanto, de exclusão. Essa exclusão ela pode ocorrer, mas deve haver previamente uma suspensão. A exclusão aqui enquanto sanção, né, e, portanto, ela deverá respeitar o devido processo legal, se sujeitar ao devido processo legal. E vimos também, no que diz respeito aos bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira, somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação daquele bem. Vimos a figura do contrato de programa, que é um instrumento previsto na lei, no artigo 13, parágrafo 1º da lei, pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que o ente da federação ele vai ter perante ao outro, né? Qual a regra ali daquele jogo vai estar previsto no contrato de programa. É um instrumento obrigatório. Vimos ainda a figura do contrato de rateio, que é, na verdade, um contrato que vai dizer de que maneira vai ser custeada as despesas, né, de que a cota de cada um ali, portanto, um contrato de rateio. E vimos também que esse contrato ele deve ser ele é revisto, né? Ele deve ser formado em cada exercício financeiro, exceto nos contratos que tenham por objeto projetos que sejam contemplados pelo PPA ou que sejam custeados esses serviços por tarifas ou preços públicos. E, por fim, vimos que constitui ato de improvidade celebrar um contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades que estão previstas em lei. Nós vimos essas informações, recapitulamos aqui essas informações acerca de consórcios públicos, já vamos iniciar o segundo bloco tratando sobre convênios e depois que tratarmos acerca do nosso pequeno recorte sobre convênios, a gente vai responder algumas questões aqui de concurso que selecionamos sobre essas duas matérias, tudo bem? Até daqui a pouquinho.